Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Hoje eu tenho aqui do meu lado uma pessoa extraordinária, uma amiga, irmã, uma pessoa que é muito estudiosa, é muito trabalhadora. Se eu pudesse dar um sobrenome para ela, seria Trabalho. Ela é de Capricórnio, então tá tudo bem. Costumamos brincar que ela é a minha irmã, quase a minha versão de saia e eu sou a versão dela, bom, aí de shorts, calça, sei lá. Bom, o nome dela é Beatriz Lessa, ela é esteticista, ela é massoterapeuta, ela é professora, é tantas qualidades que é difícil até de explicar. Mas vamos lá. Bia, o nosso programa aqui, a ideia é ver o pessoal que está lá em casa assistindo agora, no trabalho, não sei onde você está vendo, mas ajudar eles a entender o próprio negócio deles. Às vezes eles estão querendo fazer uma transição de carreira, às vezes eles estão começando um negócio novo, às vezes eles têm muitas crenças limitantes, medos, traumas, e tem que começar assim, assado. E a brincadeira aqui é justamente essa. Começar com o que eu tenho, da onde eu tenho. Então você vê, não tem muito boas produções aqui, teremos ainda, vocês vão ver, eu vou mandar voltar um dia nesse vídeo, você vai falar, agora vai lá naquele, você vai ver a diferença. Vou fazer o antes e depois. Mas por que eu gostei da ideia de trazer a Bia? Primeiro foi difícil pra caramba por causa da agenda dela. Ela profissionalmente tem uma agenda muito ocupada, 100% ocupada, mas como uma grande terapeuta, ela também tem uma questão de tirar tempo para ela e valorizar a sua própria agenda. Então, a Bia dança, desenha, é empresária em 3, 4 tipos de negócio diferentes, batuqueira também, fazendo parte de um grupo que parece... Bom, a batuqueira eu sempre gosto que ela explique. Fala para nós o que é a batuqueira. É muito legal. Você vai olhar, você não vai acreditar. Conta para eles. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer horário que você esteja me ouvindo agora, me assistindo. Batuqueira, poxa, é bem difícil de explicar isso, porque toda vez que eu tento explicar, o pessoal fica doido, né? Fala assim, meu Deus, mas como que funciona? Eu faço parte de um bloco de carnaval, né? Só que esse bloco de carnaval, ele não é exclusivamente de carnaval. Nós treinamos, né? Fazemos os ensaios para sair no carnaval, que é uma data assim mais, como que eu poderia dizer? É uma data principal, né, para o bloco. Nós ensaiamos ao longo do ano para chegar a essa data. Mas nós fazemos eventos tipo casamento, velório, aniversário, enfim, qualquer tipo de evento nós participamos, inclusive em pub, nós apresentamos também, e é um bloco de rock, olha que legal. Diferente aí da Vila Madalena, que toca MPB, samba, enfim, nós tocamos mais especificamente o rock. Então, Rita Lee, Queen, o que você imaginar da parte de rock, Metallica, o que vocês imaginarem a gente toca. Não é que eu seja roqueira, eu sou muito eclética, então eu danço vários estilos de música diferentes, mas Fala para nós o que você dança. eu danço. Bom, o principal, minha paixão é o Zouk, né? Depois, se vocês forem ver nas minhas redes sociais, vocês vão ver que eu tô lá direto dançando. Zouk, forró, sertanejo, bolero, bachata, samba de gafieira. Ai, gente, já nem sei mais. Vários ritmos. É Dança de salão. atriz, cantora, patinadora. Esse é um pouquinho Não, da não Bia. fala isso que eu sou. Eu estou. Quando eu tô fazendo, eu tô sendo aquilo. Mas eu não fico fazendo o tempo todo. Às vezes me dá 5 minutos e eu falo, não quero mais fazer. Muito bem. É isso, porque ela consegue gerenciar muito bem a sua agenda, né? Uhum. Esse é um erro das pessoas que começam, eles começam, enfiam no trabalho e eles perdem um pouco a qualidade de vida. Sim, olha que para uma capricorniana conseguir fazer isso, gente, eu falo que eu tô me evoluindo. A partir do momento que eu consigo colocar essas atividades que são para minha parte pessoal, eu falo muito isso com os meus pacientes, com os meus clientes, né? Da importância do tempo que a gente tem dedicado pra gente, do autocuidado. Não só o autocuidado, que as pessoas pensam que autocuidado é o quê? Ir lá fazer a unha, o cabelo, não é só isso, mas o autocuidado é de você se conhecer, saber o que você gosta,
quais são as atividades que você desempenha bem ou não, mas que você gostaria de desempenhar e se propor a fazer essa atividade, seja uma dança, seja uma atividade física que você goste de fazer, seja cantar, seja atuar, seja o que quer que você escolha. Né? Isso aí. A Bia, a gente se conheceu lá na Cristina Cairo, fazendo os cursos da Cristina Cairo. E uma das coisas que eu admiro muito, que eu acho muito legal na Bia, é o trabalho dela de estética, né? Ela vai fazer um trabalho de estética, as pessoas chegam lá, normalmente procurando a questão de saúde e também de estética, né? Sim. Mas ela trata de uma forma diferente, ela não trata só estética. Fala um pouquinho disso pra gente. Como é que é esse processo lá na sua clínica? Então, eu já atuo nessa área de estética, propriamente dita, já tem um pouquinho de tempo, assim, uns 14, 15 anos, mais ou menos. Mas, sei lá, eu comecei com uns 17. Por aí, gente. Não façam as contas, por favor. Então, eu comecei, propriamente dito, com a estética, depilação, né? E aí, depois eu fui migrando. Gostei muito dessa abordagem de você ter o contato com o cliente, de tocar mesmo, sabe? Assim, de saber que depois que ele saiu da sua maca, ele tá bem, ele melhorou uma dor. Ou às vezes você percebe que não é nenhuma dor física que a pessoa estava sentindo, mas ela tá lá desabafando enquanto você está fazendo o atendimento. E aí você conseguiu liberar aquela tensão, aquela dor, talvez emocional, talvez física da pessoa. E aí eu desenvolvi uma técnica, né, que consegue ter essa sensibilidade de você descobrir quais esses pontos de tensão, não só físico, mas esses pontos energéticos do cliente. E a gente consegue ali na massagem desbloquear. E é uma massagem com conversa, é diferente da massagem relaxante. Mas o que eu acho mais interessante nesse trabalho, que seria legal vocês depois conhecerem, né? Se vocês tiverem essa oportunidade. Tive a oportunidade por causa da agenda dela. É que assim, esse trabalho de massagem, vocês acham, por exemplo, que vocês precisam de 1000 cursos para iniciar na área terapêutica, né? Nossa, depois que eu tiver o curso, aí a pessoa faz 500 mil cursos e nunca atua como terapeuta. E como você simplesmente poderia fazer um curso de massagem e iniciar os seus atendimentos, né? Já começar a atender, ganhar o seu dinheiro, ter a sua independência financeira com isso. Trabalho há muitos anos com isso. Praticamente o que eu mais faço hoje é massagem e limpeza de pele. Não só a limpeza de pele em si, mas eu uso outras coisas da abordagem terapêutica na limpeza de pele também. Nossa, é uma doideira, tá, gente? É difícil de explicar, mas eu vou tentar explicar ao longo desse podcast aqui pra vocês. Mas o que eu quero dizer é assim, inicia com o que você tem. Faz um curso de massagem, começa a atender o seu paciente. Ao longo da jornada, você vai descobrindo quais são as ferramentas que você precisa para melhorar a qualidade do seu atendimento. Então, tô fazendo a massagem, poxa, mas e se eu incluir um reiki? E se eu colocar tal coisa? E você vai descobrindo o que você necessita ao longo do período. Exatamente, não se iludam, esse bate-papo aí que ela fala, não, é com conversa, ela tem a formação, né, com reiki, massagem energética, programação neurolinguística, hipnose, ela usa a numerologia, tem inúmeras outras coisas da psique que ela também usa, né, também é formada lá em linguagem do corpo, você chega lá com a mancha, você tá com um problema e você vai achando que esteticamente você vai trabalhar. E ela estava me falando antes do programa, né, que a gente conversa bastante, antes de começar aqui também, que a pessoa chega com a questão saúde ou estética, beleza ou saúde, e aí nessa conversa ela vai tirando, até pelo lugar onde tem o problema, a mancha e etc., ela vai entendendo um pouquinho mais se isso tem a ver com... Dá uns exemplos pra gente. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. O que eu tenho muitos casos, como eu falei, eu atuo com a parte de limpeza de pele, é uma das minhas maiores procuras também no consultório.
A limpeza de pele, para quem não sabe, é um procedimento onde a gente faz a retirada de cravos, espinhas do rosto, né? Bem vulgarmente falando. Então, eu tenho muito pessoal da adolescência que vai lá fazer o trabalho. E quando chega, aí eles falam assim, ai, me incomoda, a acne. Não é só adolescente que tem, tá? Mas é uma fase muito comum da nossa vida, que nós temos acne. Por quê? Porque a acne, pela psique, pela parte psicossomática, linguagem do corpo, ela representa raiva. E aí, dependendo dos pontos aonde esse paciente tem essa acne, eu consigo identificar aonde são as questões, os pontos de raiva que ele tem. Então, aí eu descubro isso e consigo trabalhar emocionalmente falando esse paciente para que eu consiga um melhor tratamento estético, entendeu? Viu? Aí vamos falar da parte de emagrecimento, que é uma outra coisa que eu também atuo lá. Emagrecimento, então vem muita gente que vem com problema de obesidade. Aí tem toda uma questão de saúde, obviamente, que a gente vai trabalhar, tá? Eu trabalho com ozonioterapia também. Mas a minha abordagem principal não é a ferramenta em si, né? A ferramenta é só uma forma de eu conseguir cuidar do paciente e não do objetivo final. O objetivo final é o processo de emagrecimento, é o processo da remissão da acne ou a extinção dela. Então, assim, não importa a ferramenta que vocês usem na clínica de vocês, o que importa é que você tenha um resultado. E é isso que eu venho trazendo, principalmente para as minhas alunas de estética, né? Não importa que você compre um equipamento X, Y ou Z. O importante é que você tenha o resultado que você quer com aquele aparelho ou com aquela técnica que você vai utilizar. Muito bem, tá vendo? Você tá achando que é brincadeira, Capricorniano trabalho, gente. Vocês acham que a gente tá aqui brincando? É trabalho em cima de trabalho. Mas a ideia, outra coisa também que é muito legal, que às vezes eu falo com o pessoal aqui, é que além deles poderem usar isso como atendimento, ter inspiração para ver uma ferramenta, que nem a Bia, ela não começou pronta. Qual foram as primeiras coisas que você fez? A massagem, né, que você falou? Não, a primeira atuação da minha vida nessa área de estética, né, vou falar assim, foi como depiladora. Então, eu comecei como depiladora. Aí, eu fazia minha sobrancelha nos lugares, assim. Eu odiava, porque eu sempre tive sobrancelha grossa. E aí, eu ia nos lugares e as pessoas queriam afinar minha sobrancelha. Gente, não vai tirar minha força de trabalho daqui? Eu não tinha essa consciência. Fala dessa força de trabalho agora. Então, pela linguagem do corpo, a nossa sobrancelha, ela representa os nossos braços, né? E a nossa força de trabalho, a nossa força de ação, de conquistar as coisas que nós queremos no âmbito profissional mesmo, né? Então, afinar a sobrancelha tiraria a minha força de trabalho. Então, eu ficava extremamente incomodada porque eu nunca tive, na sobrancelha, no caso, né? Eu nunca tive uma sobrancelha fina ou rala. Sempre foi grossa, sempre foi muito cheia. Era aquela que você fazia um dia, no outro já tava pronta para tirar, né? Então, eu tinha muita dificuldade de encontrar profissional que fizesse da maneira como eu gostava. Então, eu fui lá mexendo na minha sobrancelha, tal, não sei o que, eu gosto assim. E aí, eu fiz um curso de design de sobrancelha para me especializar nessa área para fazer a minha sobrancelha. Só que as pessoas viam a minha sobrancelha e começavam a falar, nossa, quem fez? É porque eu não consigo achar profissional, tá? Não sei, você não quer fazer a minha sobrancelha? Aí, não, você não quer fazer? Você não quer fazer? E comecei a cobrar. Eu não cobrava muito, né? Mas, enfim, aí comecei a cobrar de um, de outro, e assim eu entrei na área da estética. Então, para vocês verem, não precisa de muito para você começar o seu processo de ser um terapeuta ou trabalhar na área que você quer, né? Você começa a se inserir e já vai fazendo, desde que você saiba o que você tá fazendo, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante também. Precisa ir lá e se formar naquilo que você está fazendo, pelo menos uma coisa, mas tem que saber fazer bem feito, tem que se formar. Sim. Então E eu aí? comecei, né, com essa parte, fui desenvolvendo esse trabalho, e aí na época o meu tio, ele tinha uma clínica de estética masculina,
eu não me interessava muito. Eu sempre gostei da área da estética de uma forma geral, mas eu não me interessava de fazer algo assim, nunca tinha pensado de fazer. E aí eu queria ser atriz. Fazia vários cursos de teatro, apresentava peça, não sei o quê. E aí eu fui, olha só como a gente se sabota, né? Lá, quando eu terminei o ensino médio, que era para fazer o vestibular, aí eu fui tentar fazer a ECA, Escola de Artes Dramáticas da USP. E é super concorrido, super difícil e tal, ainda mais assim, que a vida inteira estudei em escola pública, só no ensino médio, depois eu conto essa parte, ou não, vocês vão ficar curiosos. É uma época da minha vida assim que eu fui muito atrás dos meus estudos, né? Então, os meus pais não tinham condição de pagar, por exemplo, o ensino médio. Eu fui lá, tive que trabalhar para poder pagar o ensino médio, mas é uma história longa. Aí o meu tio tinha essa clínica de estética masculina e ele falou assim, ó, tô precisando de uma pessoa para ficar no facial, para fazer a estética facial aqui para mim. Eu falei assim, ah, tio, eu gosto, mas, né, teria que fazer um curso e tal. Ele falou assim, ó, tem uma amiga minha que ela é coordenadora de um curso de estética aí perto de você. Você não quer ir lá ver como que é? Aí se você gostar, você faz o curso e aí você vem trabalhar comigo. Porque era em módulos, né, era semestral. Então, eu começava num módulo facial, por exemplo, e depois fazia o capilar, depois o corporal. Aí eu falei, tá bom, vou ver. Se eu gostar, vou fazer. Aí fui no, na primeira aula lá, vi como que era. Assim, na verdade não era uma aula, era tipo uma exposição, ou sei lá, eles estavam fazendo algum tipo de trabalho, eu não lembro exatamente assim. E aí, quando eu vi, me apaixonei, mas pela questão mesmo do toque, de cuidar das pessoas, porque eu sou número 9, nasci no dia 9 de janeiro. Então, 9. A pessoa é aquela que quer cuidar, entendeu? Nasceu para cuidar do outro. E aí, me apaixonei por isso. Quando eu comecei o curso, eu não tinha condição financeira de bancar o curso. E aí a coordenadora na época falou para mim, se você quiser vir cuidar do laboratório, aí você ajuda nas aulas e tudo mais a preparar o laboratório, e a gente te dá a bolsa. Então a minha vida sempre foi assim, muito de ir lá e meter as caras e fazer, entendeu? Aí fui lá, aceitei a proposta, comecei a cuidar do laboratório. Só que aí entrou a segunda parte, né? Além de gostar da parte da estética, de cuidar do outro e tudo mais, teve a parte de que eu amei essa questão de estar nos bastidores e ensinar os profissionais. Então, eu falei, eu fazia praticamente tudo, né? Preparava aula, a professora só vinha, dava aula, acabou. Aí eu falei, cara, que legal isso, né? De ensinar outra pessoa, tipo, passar a mensagem pra frente, né? O cuidado, e talvez de uma forma diferente que o mercado não tá acostumado. Que é de realmente se importar com o paciente na hora que ele chegar de resolver o problema dele, e não simplesmente querer vender, empurrar algum serviço, sabe? Daí eu peguei e fui atrás do que eu preciso para fazer para eu ser professora. Ah, eu preciso fazer a faculdade, que era o técnico, né, de estética. Preciso fazer a faculdade e a pós-graduação. Pois bem, aí vamos fazer. Aí fui na faculdade e sempre minha vida foi assim, tipo, entrava alguém, ajudava de alguma forma a concretizar algo que às vezes nem eu tava sonhando que era tanto assim, sabe? Entrei, tipo, na melhor faculdade de estética de São Paulo, que está do Brasil. Não esperava por isso. E é engraçado que quando eu comecei, aí eu fui atuar com meu tio, né? Terminei o curso de estética, fui atuar com ele na estética facial da clínica dele. E um dos terapeutas que estava lá falava, eu não sabia disso, ele falava para os pacientes dele que eu era formada numa instituição, não pode falar o nome, né? Pode. Que eu era formada na Embi Morumbi, que inclusive foi onde eu me formei, de fato, no futuro. No futuro, né? Falando daquela data. Ele falava para os pacientes, não, ela é formada, graduada na Embi Morumbi e tal, não sei o quê. E aquilo era uma coisa tão distante para mim, era assim, nossa, gente, quando que eu vou ter o dinheiro para fazer essa faculdade, sabe? Ninguém na minha família tinha formação, né? Ninguém era formado em faculdade. E aí era uma coisa muito distante, sabe? Eu olhava para aquilo e falava, nossa, claro, né?
um dia, quem sabe, mas eu falava assim, eu nunca colocava empecilho nisso, mas eu achava muito distante. E aí ele falava isso, e aí depois eu descobri. Ele falava, os clientes iam pra você faz a faculdade da MB? Tem um spa lá dentro, né? Eu olhava assim, aí, o Reinaldo falou que você faz a faculdade. Eu não ia desmentir o profissional, né? Mas eu ficava meio assim. E aí depois, assim, de pouquíssimo tempo, eu tava realmente pisando na MB Morumbi fazendo estética, tipo, com os profissionais lá. Gente, é sensacional. Como que é um poder da nossa fala, né? Da nossa mente ou da nossa projeção em questão de futuro. Cocriação, né? Você Sim. prepara agora a ideia e manda para o futuro. Exatamente. Ele falava isso e eu acreditava, de fato, depois de um certo tempo, né? Porque ele falava para os clientes e eu acreditava naquilo. E as coisas foram acontecendo muito cronometradas, né? Aí depois meu tio acabou fechando essa estética, por questões financeiras, de sociedade. Aí eu entrei num salão ali do lado, que era do lado da clínica dele. Um queridíssimo, assim, na minha vida, um visagista. Tá lá até hoje, inclusive, assim, o amor da minha vida. Eu agradeço tanto a ele, porque A gente fala de mentores aqui. Se quiser falar nome, fica à vontade. É o Isaac, querido, muito querido. Depois eu vou mandar esse podcast para ele assistir, para ele ver que ele tá aqui na minha vida, né? Ele fez parte dessa construção. Enquanto esse terapeuta falava, né, que eu cursava em Morumbi, esse terapeuta, o Isaac, ele botou fé e falou assim: não, você vai fazer em Morumbi. Ele fazia visagismo lá. Não, minto. Ele tinha se formado em visagismo na Embi Morumbi e ele tava terminando estética. E aí ele falava super de lá e tal. Aí eu comecei a me vislumbrar na faculdade. Eu falei assim, nossa, e se eu pudesse também, né? E se eu tivesse lá? E aí, um dia teve, acho que uma feira, tipo uma feira cultural, uma coisa assim, para eles mostrarem as atividades da faculdade. E eu fui nessa feira e aí eu me vi totalmente na faculdade. Falei assim, cara, eu vou estudar aqui. Eu não sabia como, porque eu não... Na época, eu ganhava R$600. A faculdade, ela custava, assim, 1.300. Era muito distante da minha realidade. Como que eu vou fazer para chegar lá? Aí o Isaac falou assim, faz o processo seletivo. Eu falei, mas por que eu vou fazer o processo seletivo? Assim, eu não vou ter o dinheiro para pagar a faculdade. Faz o processo seletivo. Aí fiz o processo seletivo, eu passei. Aí eu fiquei entre, acho que os, 20 primeiros colocados, uma coisa assim. E nisso que eu fiquei entre os 20 primeiros colocados, eu ganhei uma bolsa de 20%. Então, assim, de 1.300 e pouco já foi, né, diminuiu um pouquinho o valor. Mesmo assim, não era dentro das minhas possibilidades. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte... Tenta o FIES. Se você não conseguir, a gente dá um jeito. Aí eu falei assim, mas será? Não sei o quê. Não, vai lá, tenta. Aí fui, tentei, fiz a documentação toda. Gente, mas é incrível como tudo fluiu. Eu via um monte de gente se ferrando, falando, não consegui 100%. Nossa, esqueci o papel tal, não sei o que, dava tudo errado. E aí eu fui lá, primeiro ela olhou e tal, tá bom, 100% de bolsa. Não de bolsa, né, assim, 100% do financiamento. Aí comecei a cursar e como boa capricorniana que sou, sempre levei tudo muito a sério. Iniciei os estudos e aí, no caso, eu tinha uma dificuldade muito grande, acho que tem até hoje, porque eu estava pagando de certa forma, não que eu não estava pagando naquele momento, mas era um financiamento, tudo que eu ia ter que pagar depois. Então eu falei, eu quero aproveitar essa experiência ao máximo, tipo, tudo que eu tiver para sugar dessa faculdade, para aproveitar, eu vou tirar de proveito. E eu lembro que, assim, as minhas amigas estavam todas no bar, tomando cerveja, aproveitando, assim, né, os momentos de folga, não folga, que elas burlavam as aulas. E eu lá, tipo, querendo aproveitar o conteúdo.
E não só isso, eu me sentia fora daquele grupo, porque era assim, meu pai me deu um carro para eu ir pra faculdade. Gente, eu não tô nem conseguindo pagar a faculdade, entendeu? Mas o que foi bom disso tudo, né? Estar nesse meio com essas pessoas, dessa forma que foi, fez com que eu abrisse as minhas possibilidades, meu olhar para novas possibilidades e ver que isso não tá tão distante, sabe? O quanto a gente se limita às possibilidades que podem acontecer e da forma que pode acontecer. E foi da melhor forma, eu acho, assim, porque aí me formei, já estava atuando na área, então, assim, foi super tranquilo. Daí, depois de um certo tempo de faculdade, acho que faltando um ano mais ou menos para eu terminar, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa que eu admirava muito, empresa de cosméticos, porque lembre-se que eu entrei na faculdade para o quê? Para dar aula de estética. Então, eu enviei meu currículo para empresas de cosmético porque eu queria ser técnica deles, ensinando em congresso, em feira, como utilizar aqueles produtos para ter resultado, enfim, para ensino, né? Ensinar as pessoas a utilizar a área da estética de uma forma geral. E aí essa empresa me chamou para fazer entrevista. E eu achando que era para área técnica, para eu dar aula, para eu fazer essas coisas. E aí eu passei na entrevista, ela falou, nossa, parabéns, na Vila Leopoldina, que é onde eu tô até hoje. Parabéns, não sei o quê. Eu falei, tá, e aí? Não, você já passou, se você quiser começar e tal. Tá. Mas é para esteticista. A vaga é para esteticista aqui na Vila Leopoldina. Eu falei, não, mas eu já tenho a minha clínica, né? Já tenho a minha sala de estética e tal. Não, mas, né, você vem pra cá e de repente se abrir uma vaga lá na área técnica, você entra lá. E nisso eu aceitei e fui. Aí eu larguei a minha sala, que eu já estava montada, para ganhar experiência no lugar de outra pessoa. Entrei nessa empresa, fiquei durante 4 anos, mas eu percebi que eu não tinha como crescer nessa empresa mais do que eu já tinha crescido ao longo desses 4 anos. E eles também, ela, no caso, né, a minha ex-chefe, ela não me daria essa oportunidade de eu sair de lá para ir para a fábrica, né, que é o que eu queria, dar os treinamentos. Aí eu peguei e falei, chegou o momento, recebi uma proposta de uma faculdade para dar uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação, né? Então, eu continuei a minha formação. Terminei a faculdade, eu fui para pós-graduação. Eu me formei como docente do ensino em saúde. E aí, depois que eu terminei essa pós-graduação, eu recebi uma proposta para dar aula numa pós-graduação. E eu saí com a cara e com a coragem desse emprego que eu tava de 4 anos e fui dar aula. Só que a gente se depara com o quê? Com uma coisa muito triste, que é a desvalorização pelas empresas, né? As empresas de grande porte, com o salário de professor. Então, falava assim, cara, não dá, eu ganhava lá na época, no passado, sei lá, R$100 uma massagem, e eu ganhava R$50 a hora aula. Eu falei, né? Vamos pesar. Minha paixão, eu preciso pagar minhas contas também. Vamos unir as duas coisas? Não dá para ter um meio termo? Então, eu continuei com a faculdade por um pouco tempo, acho que uns 6 meses. Gente, eu tô resumindo muito. Eu já me perdi em várias coisas que eu tô lembrando aqui, de coisas que eu teria que ter contado, mas enfim. Vamos seguir porque é o que eu preciso falar. E eu continuei, né, durante esses 6 meses na faculdade, e nisso que eu saí de lá, as clientes que eu atendia nessa estética me chamavam para eu atendê-las a domicílio. Só que aí é 1, 2, 3, e isso sempre que eu visualizei pela forma diferente com que eu atendia essas clientes. Então não era a estética pela estética,
para fazer uma simples massagem, uma drenagem ou uma limpeza de pele. Sempre eu tive muito esse cuidado de ouvir qual que é a real queixa da cliente, que às vezes ela tá no oculto, né? Ela não tá tão visível, tão explícita assim, que é a questão do emocional. Eu sempre trouxe isso para minha abordagem antes mesmo de eu saber da parte da psicossomática, da parte da Cristina Cairo, né, da linguagem do corpo. Então eu sempre trouxe essa abordagem para o meu trabalho. Quando eu trouxe de fato a abordagem da linguagem do corpo, aí me acrescentou por completo, porque eu liguei os pontos, né, dessa necessidade do cliente para poder atender. Mas resumindo toda essa história que eu contei para vocês, e por que eu contei, algum motivo tem para você estar ouvindo essa história, é que talvez a gente se limite muito como terapeuta na questão de se sentir pronto para ser terapeuta, e não precisa se sentir pronto, né? Dizem que quando nós estamos prontos, o mestre aparece, é tipo isso, né? E não ter essas limitações, deixa simplesmente as coisas acontecerem, né? Na nossa vida, quanto mais fluir de forma natural, é porque é para acontecer, é para ser. Então, não se limitem a como vai ser ou quando vai ser, mas sim ao qual que é o objetivo final. Igual eu fiz, né, na questão. Poxa, eu quero muito estudar na Embi Morumbi. Mas como, quando, isso eu não sei como que vai acontecer, ou não quando vai acontecer, mas de alguma forma vai. E sempre aconteceu, na minha vida sempre foi assim. Olha, temos histórias aí. Bom, alô galera do barzinho lá da Faculdade de Mogi das Cruzes, FMC. Não conheço o barzinho, te juro. O amarelinho, não conheço, porque enquanto o povo tava lá, eu tava estudando. Gente, eu não sou Caxias, não. É porque eu vi aquela cena e eu dava tanto valor, porque eu não conseguia realmente pagar a faculdade, né? E outra, tinha um detalhe. Eu não podia pegar DP, porque se eu pegasse DP, era acho que uma no máximo que eu podia pegar. Se eu pegasse mais de uma, eu perdia a bolsa. Então, isso me motivou bastante. Porque quando mexe no lado financeiro do Capricórnio, a gente, ó, dá muito valor. Só que o que acontece? Eu me formei sem DP. Não é CDF, se chama o quê? Comprometimento. Capricornianismo. É legal falar assim das nossas experiências, né? Jung fala, vai lá, aprende todas as técnicas, aprende o que você puder, mas quando estiver na frente de uma alma, seja só uma alma. Eu passei por histórias muito parecidas, eu achei muito legal você comentando, que eu fui lembrando das minhas aqui, eu falei, nossa, mas aconteceu isso, mas eu queria ter ido no barzinho, e realmente não fui no barzinho amarelinho, não conheço, de verdade. É na esquina da faculdade, eu não conheço. Eu comecei a falar, né, a respeito do teatro, né, eu falei dessa parte? Comentou. Então eu falei do teatro, que eu queria ser atriz. Aí eu me impus de que se eu não passasse no vestibular da FUVEST, que eu iria desistir disso. Por quê? Para todas as pessoas que estavam ao meu redor, né, minha família, os meus amigos, quando eu comentava do meu sonho de ser atriz, e eu sempre fiz teatro, sempre apresentei tudo, eles falavam assim, olha, eu até entendo que esse seja um sonho seu, só que você tem que pôr os pés no chão, aí tipo, sempre tem aquele... Você tem que pôr os pés no chão, porque pode ser que você não viva disso. Pode ser que você não consiga viver de uma forma que você queira viver, ou que você tenha uma estabilidade financeira. Aí falou isso pro capricorniano, aí você vai, né? Você já fica assim, né? Tipo, não sei. Criança, falta jovem, de estabilidade. isso, vai ficar sem dinheiro? Não vou fazer mais isso. Aí eu coloquei essa imposição pra mim, né? De falar assim, olha, se eu não passar no vestibular, eu vou deixar de lado isso. E aí eu não passei por um ponto. E, cara, sempre tem desistência, né? Sempre tem a lista de espera.
eu não fiquei pra lista de espera. Não teve lista de espera. Não teve, tipo, desistência. Aí eu falei, bom, vou interpretar isso como que é um sinal de que não é pra fazer isso, que é pra fazer outra coisa na minha vida. Aí a estética entrou na minha vida, aí veio essa questão do meu tio. Mas olha outra coisa legal disso, né? Isso não significa que não era pra ser, de eu ser atriz. Talvez não fosse naquele momento, né? Porque, é como eu falei, eu acredito que tudo na vida que é pra ser, ela vai fluindo. E se não é pra ser, ok, não é pra ser agora. Mas depois, lá com uns 20 e poucos anos, voltei eu a fazer teatro. Aí falou, eu vou brincando, eu vou. Como que eu falo? Eu vou brincando, eu vou vislumbrando como seria isso, mas não necessariamente porque eu vou trabalhar com isso. Foi legal que no podcast passado, a Andresa, se você não viu, volta lá e assiste, você vai saber. A Andresa estava falando que ela queria ser médica. E ela disse que chegou uma hora que ela conseguiu parar e falar assim, o que é ser médica? Para mim, o que é ser terapeuta? E ela começou a olhar e falou assim, bom, tive várias especializações, queria lidar com o coração, queria lidar com a cabeça, etc. Aí ela falou assim, bom, aqui eu consigo lidar com o coração das pessoas, com a parte de terapia. Aqui eu consigo lidar com a cabeça das pessoas. Então ela falou, cara, eu já consigo trabalhar e ser médica, né? Da alma. Ela disse que era médica, queria ser médica física, médica do corpo, e agora ela é médica da alma, da psique. E quando você... Pode falar. Então, era uma coisa assim que eu pensava em ser também. Só que eu tenho uma dificuldade com questão do quê? Gente, não sei porquê, tá? É questão de lidar com a morte, pra mim, é uma coisa que eu não consigo. E aí, no caso, eu pensava em ser médica, só que aí eu falava assim, cara, eu acho que eu não nasci pra lidar com a doença. Eu nasci para lidar com saúde. E eu sempre pensei no sentido assim, ser médica, ela só vai remediar algo que já está instalado. E olha como é bonito a questão da terapia e de ser terapeuta. Você, como a Andressa falou, você cura a alma das pessoas e com isso todos os sintomas eles vão desaparecendo. Então, mais do que... Gente, me perdoem os médicos, tá? Eu não tô falando mal dos médicos, eles são importantes porque chegou no corpo, você tem que resolver. Mas, olha como é bonito você ir direto na causa, que todas as doenças, elas são de fundo emocional. Me perdoem quem não acredita nisso, mas é a minha crença, respeitem, por favor. Quando você consegue atingir, de fato, aonde é a raiz, você desmancha todas as outras possibilidades, né? Você pegou a raiz, você arrancou ali e pronto, acabou. Não tem mais como voltar. Freud falava muito, né, dessa questão. Tinha a paciente dele, Ana O, que tinha as questões dela psicossomáticas. Esse foi só um exemplo de como a nossa mente é poderosa e como ela influencia na nossa saúde. E eu acho que mais hoje do que falar, por exemplo, de médico, de remédio, as pessoas esquecem de falar da saúde em si, né? O que eu faço para ser saudável? Isso é uma das coisas também que eu trabalho muito na parte da estética. Porque hoje eu recebo um paciente, ele chega para mim, ele tá todo descompensado. Então, ele tá com sono inadequado. Ele tá com a alimentação toda ferrada. Ele tá com falta de prática de atividade física. Não bebe água. Não bebe água. Eu tô aqui, ó, toda hora dando um golinho que eu tô falando, né? Então, quando eu falo, aí fica prendendo a saliva, eu quero que flua. Então, a gente vai limpando. Não bebe água. Aí vem com a pele toda zoada, aí por quê? Não bebe água. Tem uma série de questões físicas, mas isso tudo é de desordem emocional, né? Por que a pessoa não pratica atividade física? Porque ela está provavelmente compensando em alguma parte da alimentação, está se enchendo de dopamina, endorfina, serotonina, da alimentação que ela está tendo toda desregrada. E aí, a parte da atividade física, ela supriria essa parte. Então, pessoas com barriguinha, né, não tem
a parte do tanquinho, porque vai postergando, vai empurrando tudo com a barriga, vai deixando tudo mais pra frente. Desde que eu comecei a fazer essa correria para ajudar o pessoal, cuidar do podcast, fazer a mentoria da turma do avançado, tô arrumando as coisas lá da viagem, tem o meu trabalho, tem gente que eu atendo, tem palestra, o curso. Eu perdi 4 centímetros de pânceps. Olha aí. Quando a gente começa a movimentar a nossa vida... Parei de empurrar com a barriga. Parou de empurrar com a barriga seca, é fato. E aí, entra o meu trabalho também, né? Descobrir essa parte é a parte mais difícil. E como que você vai... Aliás, desculpa. Descobrir essa parte não é a parte mais difícil, é a parte mais, entre aspas, fácil. Como você vai resolver? E aí existem as ferramentas, que nem eu falei, não importa qual ferramenta que você utilize, mas saber utilizar da forma correta. Então aí vai desde oração, jejum. É isso aí. Não é bem assim, não, tô brincando com vocês. Não, mas é sério. Tem a parte de oração, tem a parte de jejum, tem a parte de fechar a boca, aí tem a parte de fazer as coisas direito, né? Exatamente. A gente orienta, né? Vai falar na parte da saúde, olha, você precisa de uma alimentação mais regrada, mas a real coisa, que é uma das coisas que eu mais abordo quando eu tô com meu paciente, é entender qual que é a rotina psicológica desse cliente. Por quê? Faz acompanhamento com o terapeuta ou não? Ah, não. Você tá fazendo atividades que te dão prazer? Não, não tô. Vai começar a fazer alguma atividade que te dá prazer? Não tenho pretensão. Eu nem atendo. Por quê? Porque não tem o resultado, não vai ter resultado. As pessoas vêm nos procurar achando que a gente vai fazer milagre. E, na verdade, acho que toda a responsabilidade do tratamento é mais do próprio paciente do que do terapeuta. O terapeuta, ele é só uma ferramenta para que o paciente ele obtenha aquele resultado ou aquele objetivo final. Mas quem vai fazer o trabalho em si é o paciente, né? Então, eu me culpava muito no começo, assim, por às vezes eu não dar o resultado para o paciente de algum tipo de terapia, de algum trabalho que eu fosse desenvolver com ele. Mas com o tempo, né, que a gente vai pegando a expertise do negócio, você vai falando assim, cara, eu não tenho culpa que o paciente ele tá ansioso, que ele quer comer tudo que tem dentro do armário dele. Então, as dicas que eu dou pro paciente se você sabe que você tem os gatilhos, primeiro vá resolver, né? E não tenha disponível. Não tem em casa, porque aí você não corre o risco de você ir lá e numa hora de compulsão, numa hora de estou num pico aqui de estresse, vou lá descontar, entendeu? E é isso, gente. Aí tem a questão de flora intestinal, que também é um assunto muito legal, uma hora a gente fala sobre isso. E ela é muito responsável pelas nossas oscilações de humor também. Muitas coisas, muitas coisas. Você estava falando dos cursos, né, da faculdade e tal. Uhum. Essa primeira faculdade que eu fiz, também tive bastante dificuldade nela, e foi algo muito parecido com a sua também, foi de engenharia mecatrônica. Eu queria mexer com hardware. Talvez ser médico, eu queria ser neurocirurgião. Aí eu falei assim, cara, mas e se matar alguém? Aí eu falei, não, vou mexer com robô, que é melhor. Aí depois, a segunda, eu fui fazer ciência da computação e fiz ela também com bolsa de 100%, tudo, trabalhando na escola da família sábado e domingo. E eu lembro que foi bem difícil, eu tive a oportunidade até de fazer com algumas outras formas mais fáceis, mas eu falei, não, quero trabalhar, porque Capricorniano é assim, tem que ser difícil, tem que ser duro, tem que ser lascado, sofrido. Porque valoriza mais, a gente quer, todo capricorniano é estruturador, mas ele quer ser reconhecido. Uhum. E ele não tem problema em trabalhar. Então, o que é legal? Por que a gente estuda tanto? No meu caso, algumas outras pessoas que já passaram por aqui falaram algo semelhante,
E eu queria ter um pouco da sua visão no seu sentido do quanto você estudou, mas sabe, você já falou um pouco da sua história. Mas no meu caso era insegurança. Eu sempre achava que eu tinha que saber tudo, que eu tinha que. Se alguém me perguntasse alguma coisa e eu não soubesse, eu era tão assim que o que mudou assim foi a primeira coisa que virou uma chave aqui, foi um amigo, o Marcelo. Ô, Marcelo! Ele trabalhava com tecnologia, ele me vendeu um scanner e era para escanear a fotografia. A gente comprou umas máquinas antigas de filme e você batia foto e escaneava os filmes lá do scan, passava, revelava e passava coisa no scanner, ele jogava a imagem pronta para dentro do computador, não precisava tirar foto, até porque não tem mais tantos laboratórios assim nos dias de hoje, né? E aí ele me vendeu esse scanner, fui ligar, não funcionou. Eu cheguei e fui falar para ele, falei, Marcelo, olha, tá aqui o scanner, eu tentei ligar, não funcionou, olha, mas eu fiz isso foi assim, assim, assado. E eu comecei a descrever ele, calma, tá tudo bem. No Brasil, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. E depois eu acabei descobrindo, trabalhando na área com escritórios de advocacia e tudo, quando eu estava na área de tecnologia pela TOTS, eu descobri que o ônus da prova é de quem acusa. Se você me acusar, é você que tem que provar que eu estou errado. É você que tem que pagar para me mostrar que eu estou errado. Aí eu falei, cara, é verdade, se todo mundo é inocente, por que eu estou achando que eu sou culpado? Eu não fiz nada, eu queria explicar. Era insegurança. Então, quando eu vou estudar, não basta, a gente estava conversando aqui de hipnose, não bastou os cursos que eu fiz, eu fui comprar livro grosso, eu fui estudar, eu fui ler o livro 2, 3 vezes, porque eu falei, não, vai que acontece alguma coisa, eu não sei. O que era isso? Era muito medo e insegurança. Na verdade, era o medo de alguém não terapeutizado que não se sentia bom o suficiente. Então a gente fica fazendo curso, e aí a gente espalha. E aí vem você começa falando exatamente sobre isso. Quando você começou a falar, você falou, gente, não precisa ficar fazendo 1000 cursos, você faz um monte de curso. De repente, com o curso de massagem que você faz, você começa a trabalhar com aquilo, acabou. Sim. É. Resolve. Então, para quem está aí também no mesmo desespero, mais um curso, vou dizer para vocês, nunca vai estar pronto. Nunca vai estar seguro. Sim. Ó, você sabe quando que... Não que a gente não tenha as nossas inseguranças, né? Depois de tanto tempo. Sempre, de alguma forma, nós vamos ser inseguros em alguma área. E geralmente é a área que a gente mais domina, tá? Que a gente vai ser inseguro. Porque a gente sempre acha que tem alguém que vai ser melhor, né? Do que a gente. Mas quando melhorou a minha insegurança foi exatamente quando eu comecei a dar aula. Porque quando você começa a dar aula, e eu não tô falando pra todo mundo que, nossa, eu vou ter o dom de dar aula, não é isso. Isso é uma coisa que você aprende, né, com o passar do tempo. Eu morria de vergonha de me expor numa câmera, por exemplo, eu não sabia falar. E quantos profissionais que eu vejo, né, principalmente na minha área, que tem essa dificuldade de se botar na frente de uma câmera e falar, assim, como a gente tá conversando aqui agora. Qual que é a diferença de eu estar conversando com você sem uma câmera ou com? Simplesmente porque a câmera tá ali. Só que os profissionais, não, porque eu preciso passar alguma mensagem. Não precisa, entendeu? Fala o que você sabe. No começo, a gente começou a gravar aqui, eu falei assim, então, eu tava tão pé da vida, eu tava tão puto, que eu falei assim, eu vou gravar que eu não aguento mais repetir as mesmas coisas pra todo mundo. Aí eu mando assistir, né? Aí nos primeiros vídeos, você assiste que os primeiros episódios, eu começo falando exatamente isso. Falo, cara, não tá gostando? Não perde tempo, não. Sai daqui. Não é pra você, você vai ficar aqui ouvindo uma coisa que não tem nada a ver. Porque somos seres humanos, normais, eles pegam os terapeutas e põem no pedestal. Eu falei, não, olha, a gente é humano também. Sim. A gente dança, canta, brinca, erra, toma vinho, brinca, curte. Então, mas sabe qual que é o medo das pessoas? É o medo do julgamento, né? Eu acho que, assim, quando você se arrisca a botar sua cara a tapa lá, prego que se destaca, toma martelada. É fato. Então, assim, quanta gente que depois de assistir esse podcast vai vir falar assim, não gostei do jeito que você falou, da sua voz, que você tava tomando água o tempo todo, ou que você tava com pigarro na garganta. Gente, o mais relevante é o conteúdo que eu tô passando, não
o que... Tem um episódio que eu falei isso, cara, se você tá aqui até agora e você tá preocupado com isso, porque o pessoal me faz pergunta, o pessoal me faz pergunta, eu anoto, então às vezes teve o vídeo 3 que eu parei e fui fazer perguntas. Eu tô mandando outros, eu já tô aqui, calma galera, calma, eu vou responder. Qualquer hora eu começo um vídeo respondendo, mas não dá pra pegar uma pessoa tão especial como um convidado que vem aqui e desvalorizar, né, a presença dele só respondendo perguntas. Mas são legais as perguntas, porque no fundo eu paro e falo assim, nossa, não acredito que viram isso. Então, mas algumas coisas eu falo, por que você tá vendo? A dica principal para essa questão do medo de se expor, na verdade não era bem essa pergunta, né? Mas para você perder o medo de botar sua cara a tapa ali para fazer, eu acho que é não se importar tanto com o que o outro vai pensar de você, e sim pela mensagem que você precisa passar. E de quanto isso pode, de alguma forma, afetar a vida da outra pessoa de forma positiva, né? Se não for para fazer positiva, é melhor você não falar. Se eu vou vir aqui contar uma história triste, ai, gente, porque eu não tinha o dinheiro lá para pagar a faculdade, nossa. Tem aí para me ajudar? Você pode contribuir, vou fazer aquelas vaquinhas, como é que chama aquelas vaquinhas online? Não, Inclusive, se quiserem, meu Pix é o número do meu celular, tô brincando. Pessoal, não me mande mensagem, mande Pix. É isso aí, acho ótimo essa brincadeira. Mas então, não se preocupe tanto com o julgamento das pessoas, porque vai ter, né? E sim com a mensagem que você tem para passar. Se isso for mais forte do que propriamente o julgamento de uma ou duas, ou sei lá quantas pessoas, imagina assim, que quanto mais hater você tem, melhor porque você imagina, é a mesma proporção, quantidade de hater e pessoas que te amam e que querem ver o seu trabalho, e a mensagem que você vai passar é proporcional, então... Falei isso para os amigos haters também. Bom, os algoritmos adoram, você tá criticando, aí ele vai entender que tá havendo uma interação, ele não tá preocupado se é bom ou ruim. Ele vai deixar rolar. Agora, quando você para e vai criticar, aí a gente volta sempre na questão terapêutica. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, se uma pessoa chega e te critica, e você para e observa e entende que aquilo é uma dor dela contra você, porque na verdade ela sente isso, você acolhe. Sim. Você fala, passa lá no consultório, eu te atendo, te terapeutizo. Essa questão da insegurança também, que eu falei que assim, melhorou depois que eu virei professora, né? Por quê? Porque quando a gente vira professor, a gente tem quando nós somos alunos, né? Nós temos a visão de que o professor é o suprassumo do que sabe tudo, ele tá lá no tablado e a gente tá aqui embaixo, né? Só que aí, quando você entra no lugar de professor, que você vai ensinar outra pessoa aquilo que você faz, você tem que estudar. E aí você vê e fala, putz, não sei nada. Aí você fala, talvez eu nem saiba tudo. Aí você fala, talvez se alguém vier me perguntar tal coisa, eu vou ter que falar assim, depois eu pesquiso e te falo. E é assim que funciona. E a gente aprende muito mais quando a gente ensina o outro do que quando a gente tá no lugar de aprendiz. É retenção. Ensinar é uma das maiores ferramentas para aprender. Isso é uma coisa muito importante também. Achei legal essa frase que você colocou. Quando estamos prontos... O mestre aparece. E não é o contrário. Eu vou fazer jargões. A Andresa falou aqui que você põe o pé, Deus põe o chão. Aí você vem e falou aqui, quando estamos prontos, o mestre aparece. Vou criar jargões aqui, vou criar frases, depois não fazer um quadro. Não é minha essa frase, gente. Mas eu vim em algum lugar que eu não lembro quem foi. Mas é verdade, porque... as coisas elas vão acontecendo conforme a gente tá pronto para que aquilo aconteça, né? Como eu falei, sei lá, não sei se algum dia eu vou voltar a atuar, mas se eu voltar, tudo bem também, sabe? Não foi aquele momento lá atrás, mas pode ser que seja mais pra frente. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? O quanto nós viemos pra cá, estamos falando com pessoas espiritualizadas, provavelmente, né? Esse público. Procurando terapia, também. Quem não tá ainda, olha, continua, tenha fé que um momento ou outro, se você caiu aqui, você tá lascado. Você vai abrir sua mente, começa assim, a gente vai, faz terapia, depois você começa a gostar do negócio, aí você começa a cuidar de daí começa a mudar, quando você vê você é o terapeuta, você é o professor...
E aí vai indo. Exato. Porque todo terapeuta, Tem um pouco. de louco e médico, todo mundo tem um pouco. É isso. Mas todo terapeuta também tem o seu terapeuta. É verdade. Você tem terapeuta? Tenho. De anos. Nossa, tem uns bons anos. Que na verdade eu não sabia o quanto era bom terapia, tá? Eu tinha um certo preconceito porque eu achava que terapia era pra doido. Acho que a maioria das pessoas, não a maioria, uma grande parte da população pensa dessa forma, por isso que não é buscar terapia. Mas quando a gente vê que existem várias demandas, inclusive eu falei com amigos sobre isso esses dias atrás, existem várias demandas nossas que nós precisamos de um terapeuta imparcial e que esteja fora da situação, que não seja envolvido emocionalmente com a situação. Isso é muito importante, porque ele não vai ter uma visão contaminada, por exemplo, dos seus amigos, que já sabem o que você quer ouvir, o que você não quer ouvir, ou de repente eles misturarem a visão pequena deles de mundo com as questões pessoais deles envolvidas. Então, por exemplo, como que eu vou pedir para uma amiga minha um conselho de relacionamento, sendo que ela também está ferrada nessa área? E não que o terapeuta não esteja, mas a abordagem do terapeuta no consultório, ela é imparcial e ela tem uma certa distância no quesito da escuta, né? Então, assim, o terapeuta, ele tem a escuta, ele é capacitado para essa escuta e ele consegue identificar na fala do analisado, ou analisante, sei lá, ele consegue avaliar nessa fala quais são as questões que estão embaraçadas ali. E ele vai saber quais são as ferramentas adequadas para que o analisante consiga se restabelecer, vamos dizer assim. Diferente, por exemplo, de eu falar com uma amiga e minha amiga lá, cheia de problema na questão emocional, toda cagada, cheia de relacionamentos abusivos. Querendo terminar o relacionamento dela, não consegue, depois vai falar, vai lá, amiga, termina de uma vez! Exato, ela já se contamina porque o cara fez isso com ela, porque ele não ligou no dia seguinte, porque não sei o que, isso mesmo, todos os homens são assim. Gente, não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo balaio, porque imagina, principalmente as mulheres, né? Eu vejo muitos problemas, aí depois a gente vai entrar nessa parte dos relacionamentos, calma que a gente já vai falar disso. Mas eu vejo muitas mulheres falando em questão de relacionamento, todos os homens são canalhas, todos os homens são galinhas, não sei o quê. Imagina se eu chegasse, né, ou se um cara chegasse pra ela e falasse, todas as mulheres são pilantras, interesseiras, não sei o quê. Como que você iria se sentir? Você vai atrair para sua vida exatamente o que você pensa que o outro é, né? Então, se você pensa que todos os homens são galinha, todos os homens são cafajestes, é isso que você vai atrair para sua vida. E aí, a gente entrou nesse assunto por conta do... Bom, aqui não tem problema, mas eu gostei da parte do quando estamos prontos, o mestre aparece. Exato. Não nasci para lidar com a doença, eu nasci para lidar com a cura. Gostei dessa também. As pessoas são muito negativas e eu vejo muito um ponto que a pessoa vai rezar. E já falaram isso para mim na clínica. Olha, eu tenho rezado todo dia. Senhor, me ajuda a curar dessa doença. Senhor, eu não quero mais ter essa doença. Senhor, eu fico pensando, se eu sou Deus. Eu falo assim, você quer? Então busca o que você quer e não o que você não quer. Porque o cérebro não entende o não. Ele vai olhar e fala assim, não quero ficar doente. Não pensa no elefante azul. Mas você já tá pensando. Não pensa numa maçã cor-de-rosa, comida, com uma minhoca saindo pra fora. Você já pensou? Não dá. Então, quando você faz isso, fica negativo, você passa a atrair. Não quero ficar doente. Daí esse tiro não, fica quero ficar doente. Você vira para uma criança, essa é ótima, eu adoro, eu vejo mães fazendo isso todo o tempo. A criança pega a garrafinha lá de alguma coisa, põe na mesa, aí ela fala assim, cuidado para não derramar. Ela, derrama. O cérebro tem que entender o que é não derramar. Como que eu faço? Eu derramo primeiro para saber o que não é. Então, será com gás? Não foi boa ideia. Mas tudo bem.
Mas a ideia é que quando você fala não é para fazer isso, a pessoa acaba fazendo. Uhum. Então ela não faz de maldade, ela faz porque ela tem que entender o que é aquilo e o não faz parte. Agora, quando você fala eu quero lidar com a cura, é bacana. Isso ajuda as pessoas a pensar assim, poxa, eu tenho um tratamento, eu vou buscar um tratamento, eu vou buscar ficar saudável, eu vou buscar fazer algo que é positivo. Então eu quero ficar saudável, Sim. eu quero emagrecer, eu quero ser feliz, eu quero ir para um emprego novo, eu quero mudar de carreira, sei lá. Talvez eu fosse uma médica do futuro, né? Porque o que acontece? O médico em si, você só vai pra ele quando você tá ferrado. Você vai lá quando você já tá com algum problema instalado no seu corpo, quando você tá com algum sintoma. E o meu trabalho, na verdade, é o oposto. Eu trato a pessoa antes dela ficar doente. Boa. Eu cuido da saúde dela, né? Para que ela não desenvolva a doença. E aí eu vou parafrasear uma mentora minha, Poliane. Se remédio curasse, ele se chamaria curédio, não remédio. Remédio remedia. As pessoas, elas usam muito, aí os terapeutas vão me entender, elas usam muito da doença delas como... Primeiro elas falam da doença delas, né? Elas já chegam e falam assim, porque eu sou diabética, eu sou... Olha, gente, é o poder da palavra. Eu sou hipertensa, eu sou não sei o que lá. Aí eu vou entrar na parte mais religiosa. Quando Deus falou assim, não usa meu nome em vão. E diversas vezes, em várias passagens bíblicas, ele usa o eu sou, né? Então, na minha visão, usar o nome de Deus em vão, é claro que seria muito fácil pra gente não usar o nome de Deus em vão. Falar assim, em nome de Deus. Mas nós usamos no dia a dia, toda hora, o nome de Deus em vão quando nós falamos que eu sou alguma coisa. O eu sou é o nome de Deus. Então, quando você se intitula algo com eu sou, é muito forte. Deixa eu voltar devagarzinho aqui para as pessoas pegarem que essa é bacana. Na Bíblia, várias vezes está escrito Eu sou. Deus colocando Nós temos Jesus, um né? mandamento, né? Que é não usai o nome de Deus em vão. Ok. Seria muito fácil para a gente entender que o nome de Deus seria assim, Deus, não sei o que lá, e eu tô falando o nome de Deus de alguma forma em vão. Jesus, Jeová, Sei lá, seja lá o que assim, você tá. queira chamar. Só que em várias passagens bíblicas... É esse ponto. Em várias passagens bíblicas. Nós temos o nome de Deus como eu sou. Ok. Né? Então, o eu sou é o nome de Deus, e todas as vezes que nós pronunciamos que nós somos algo, isso é uma coisa muito forte. Eu sou lindão. Eu sou lindão, eu sou perfeito, eu sou gostoso, eu sou próspero. Tá no nome de Deus. Tá no nome de Deus é Deus, assim. mas isso é bom. Isso são frequências boas que você atrai para você. Uhum. Quando você usa conotações negativas, principalmente em questão de doença, e aí por isso que eu falei, né? As pessoas têm a mania de pegar a doença para elas e falar, eu sou hipertensa, eu sou diabética, eu sou tal coisa. Você já está colocando aquilo como uma imposição para a sua vida e automaticamente você vai ser. E aí é o nome em vão que você estava dizendo. Isso é como se você estivesse falando o nome de Deus em vão. Porque, de certa forma, somos pedaços, né, centelhas divina, dividida em pequenos fragmentos, que é o todo unindo, dá o fragmento principal, da centelha maior. E todas as vezes que nós utilizamos o eu sou em vão, o nome de Deus em vão, nós estamos contribuindo para que essa energia seja desperdiçada de uma forma ruim, vamos dizer assim, né? É isso aí, gostei, agora eu entendi. Entendeu? Você estava falando um pouquinho, você deixou escapar aí que falaremos sobre relacionamentos. Eu já estou curioso, vamos lá. Falaremos sobre relacionamentos. Aí, uma das vertentes do meu trabalho, que é a minha maior demanda agora, né? A maioria das pessoas tem problema com relacionamentos de forma geral. E isso eu não tô falando de relacionamentos só amorosos, mas os relacionamentos entre as pessoas. Nós somos seres individuais vivendo uma experiência coletiva.
Mas a gente precisa se relacionar. Não tem como nós vivermos todos isolados do mundo, porque isso eu acho que seria um despropósito, né? Eu acho que o maior propósito de estar aqui na terceira dimensão é justamente o desafio de se relacionar com outra pessoa, identificar as minhas sombras na outra pessoa, Um fiel depositário. identificar na outra pessoa o que eu preciso melhorar em mim, né? E daí que vem a dificuldade de se relacionar. Porque todas as vezes que nós temos algum problema com ou questões com outras pessoas, é porque aquilo tá dentro da gente. E nós precisamos trabalhar aquilo. E aí, como que a gente vai saber que a gente precisa trabalhar aquilo? Vislumbrando no outro, né? Essa questão de trabalhar com relacionamento, eu tenho uma outra vertente de trabalho, que é o sex shop. Eu abri um sex shop, tenho uns sócios. Gente, se eu falar, não tem nada a ver. Aí você entra na parte promíscua, não sei Ela o quê. tem a escola, ela tem a estética, ela tem um negócio de sex shop. Que mais? Esqueci de alguma coisa? Aí até eu esqueço. Daqui a pouco aparece mais alguma coisa. Investidora, tá indo fazer, provavelmente vai... Bom, não vou dar essa de spoiler. Não, eu não. Ai, eu quase falei, vou contar nada. Vocês vão ficar curiosos até o final aqui para entender mais algumas coisas. E essa parte do sex shop, então, tá dentro do relacionamento. Como surgiu? Eu tenho um amigo que a gente sempre conversou muito, na verdade, eu sempre conversei muito abertamente com as pessoas da parte da sexualidade, né? E eu sempre conversei muito com esse amigo a respeito da questão das sensações, porque as pessoas têm muito tabu a respeito do sexo e como se isso fosse pecado, né? Sempre foi imposto como, não, algo que isso aqui não pode violar, né? Isso aqui é só para procriação, é só para... enfim, não vou entrar em questão de crenças de cada um com as suas próprias crenças, mas a questão da sexualidade, ela é num chakra que fica lá no chakra raiz, junto com o mesmo chakra da realização pessoal, da materialização, da prosperidade, da abundância. Se fosse uma coisa ruim, não estava vinculada a essas questões. Então, vamos desmistificar aí. E outra coisa, todas as vezes que nós praticamos o ato sexual, nós estamos, de alguma certa forma, criando algo. Então, vamos dizer assim, o sexo foi criado para procriação, certo? Mas nem todas as vezes que nós praticamos o sexo, nós queremos procriar. Por que não usar essa energia da criação, do sexo, para criar algo para nossa vida, para intencionar algo para nossa vida? Então, eu sempre conversei muito com ele a respeito disso, né? De trabalhar essa energia sexual para criar algo, mas não necessariamente um filho. E aí eu fui estudando algumas coisas, algumas vertentes em relação a isso. Aí tem a parte do Tantra, tem uma outra que acho que é Hermetismo, gente, não vou lembrar o nome. O próprio Hermes Trismegisto, tudo que tá em cima tá embaixo. Aí vem uma série de ensinamentos, leis herméticas. Então aí você vai começando a ver essas coisas e falando, faz sentido. Por que eu me enfiei nessa parte do sex shop? É uma área pouco explorada, tá? As pessoas têm muito ainda tabu de falar sobre isso. E eu falei pra ele, olha, eu só vou entrar na sociedade do sex shop se for para falar sobre saúde e ensinar as pessoas a como ter qualidade de vida nessa área. Então, hoje a minha abordagem é muito terapêutica. Obviamente que a gente vende os produtos sex shop. Eu ensino a usar da forma adequada, porque eu vejo também que tem muitos lugares que vendem e você faz o uso da forma que você bem entender, e aí dá muitos problemas de saúde também por decorrente do mau uso. E eu sinto que a gente pode explorar prazeres no nosso corpo de formas diferentes do que a gente conhece, né? E aí a gente vai entrar numa questão muito... Já tô pensando aqui nos desafios. Eu adoro desafiar os convidados. Sorteio, bônus.
Já tô pensando, tem muitas áreas pra gente sortear coisas aqui. Para quem tá ouvindo, né? Não sei, tô aqui eu já tô Ai, meu pensando. Vamos lá. Essa parte a gente não tinha conversado. Não, claro que não. Eu tô olhando aqui, você tá falando, eu gosto de desafiar. Vamos lá. Mas fica tranquilo. Você tava falando desse sócio seu, né? Sim. E ele faz o que hoje? Ele é corretor de imóvel de alto padrão e temos a sociedade do sex shop. Mas nós nos conhecemos na dança de salão. Olha só! Engraçado, né? Onde o mundo dá a volta, capota e a gente... Engraçado, né? A dança também, eu acho que ela mexe bastante esse chakra básico, não dá? Não mexe? Ou Também, é que na verdade depende do estilo de música, né? Cada estilo de música tem uma frequência diferente que mexe com uma sensação diferente. Aí eu tive um professor num passado aí, distante, que ele falava assim, pensa no seguinte, os movimentos corporais que você faz com a dança, eles te mostram qual que é o elemento que a dança é. Então o Zouk, por exemplo, que é uma dança que você tem muito, tipo, gingado, tem muita ondulação, é muito redondo, ele mexe muito com o elemento água, né, que é mais flexível e tudo mais. Entendi, a Sentimento, flexibilidade. Tá vendo que eu não levo jeito, né? sexualidade, né? A água, a emoção, essa parte toda. Os cancerianos, escorpianos e piscianos de plantão. Olha as danças pra vocês aí. A gafieira, por exemplo, que é samba, né? Samba de gafieira. Ela tem muito dessa postura aqui do tronco. Então, é muito parte de postura. Aliás, minto, gente, tô falando errado. A gafieira, ela trabalha muito pernas. Então, é muito chão, terra, né? Elemento terra. Capricornianos, virginianos e taurinos. Olha, um estilo de dança pra vocês. Vamos lá. Bolero, sim. Bolero é muito da parte superior. Muito de postura e tudo mais. Aí, seria elemento ar. E o tango é também... Tango tem muito de perna também. Acho que ele é uma mistura aí de terra com ar. Desculpa, você falou do bolero, que é ar. Bolero é ar. Tá bom? Tá um estilo pra vocês aí, ó. Os geminianos, aquarianos e librianos. Gente, Pronto. pode ser que eu esteja errada em relação a isso, mas é a visão que eu tenho de acordo com a perspectiva do que eu vejo da dança. Tem problema, vai lá e testa. Eu falo pra eles, vai lá e testa, põe em prática. Se funcionou, continua. Se não, pega os outros estilos. Aliás, se você tá muito... Eu imagino, tá? Vou fazer agora aqui uma analogia. Se eu tô muito terra e preciso sentir mais emoção, eu faço uma dança que tem a ver com emoção? Pode ser. Eu não tinha pensado por esse lado, Ajuda a porque equilibrar? ainda não trabalho com dança. Porque assim, eu e o Flávio, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? O quanto as pessoas se incomodam com a gente desenvolver várias habilidades, né? Falei pra ele, Flávio, o que eu vou falar o que lá no podcast? Né? Ele me pegou meio que de surpresa. Tem nada pra falar, olha só. Estamos aqui já uma hora conversando e ela não tem nada para falar. Já deu ideias de como ela começou, como que você pode começar. Falou dos negócios dela. Cara, bora lá, continua. Não, então, nós falávamos disso, né? O quanto que as pessoas se incomodam em relação a você desempenhar várias habilidades, você vivenciar várias habilidades, então desenho, dança, teatro. Aí eu atuo com a parte de estética para profissão, né? Mas também a parte de sex shop. Por que não? Você não pode desempenhar. A questão é, como eu acredito muito na parte espiritual, eu não vim aqui a passeio, eu acho que eu venho aqui para experienciar várias possibilidades na minha vida, né? E por que não fazer coisas diferentes para ver o que eu gosto, quais são as minhas possibilidades, o que me atrai mais. Isso tudo é você se conhecer de fato. É você saber quem você é. Às vezes você não sabe, mas você vai no meio do caminho se construindo, né? E para você se construir, você precisa descobrir o que você gosta e quais são os caminhos que você quer trilhar. E esses são os meus caminhos que eu estou trilhando no momento. Mas eu achei legal você comentar que você falou lá do começo, quando você estava trabalhando, você já queria mexer com pessoas, tocar, aí você fala da dança, tem toque, aí você fala da estética, tem toque, e agora você vai falar do sex shop, também tem toque, mas você fala que todos estão sempre voltados para a saúde.
foram duas coisas que você colocou, né? Estética e saúde, que você busca pelo emocional, a pessoa chega pela estética ou pela saúde, você vai puxando pelo emocional, e do emocional você vai usando essas todas as ferramentas que você tem, seja mapa astral, constelação, numerologia, tarô, hipnose, PNL, a massagem energética, reiki, e linguagem do corpo, e vamos embora com esse monte de coisas que você faz. É ferramenta, né? Caixinha de ferramentas. Você começa, desenvolve seu produto, sua habilidade, você vai vendo, e vai criando o seu próprio estilo. Então, eu tenho até dificuldade para me vender nesse sentido. Graças a Deus a minha agenda é lotada, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de me vender justamente por não saber qual que é o produto que eu ofereço. Porque isso tudo que a gente está falando aqui, mapa astral, constelação, numerologia, tarô, hipnose, PNL, são só ferramentas, não são de fato o que eu sou, não me define como terapeuta. Até porque eu sou... Exatamente. Agora já sabemos. Eu sou terapeuta. Aliás, eu estou terapeuta, porque pode ser que eu mude de ideia e amanhã já não queira mais fazer isso. Vou voltar a ser atriz e vender minha arte na praia. Eu falo que se tudo desse errado, eu ia vender como é que chama? Chá quente na praia. Porque ninguém vai comprar e eu vou ficar só nadando. Viu? Mas aí, como é que você se mantém lá? Ai, mas eu odeio falar com capricorniano. Veja quebras de paradigma. Eu era um cara que não gostava de estar na frente da câmera. Eu era um cara muito perfeitinho, tinha que ser tudo certinho, muito rígido. E eu era um cara que muitas vezes eu ficava pensando, tentando, e sempre tive dinâmica para começar as coisas e arriscar, mas de alguma forma eu só arriscava quando eu já tinha uma certa certeza que a chance de ganhar, a probabilidade de ganhar era muito mais alta do que a de perder. Hoje, eu vejo que tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, eu já não gravo mais pensando no que vão pensar em mim. Eu gravo como eu dou a dica para eles. Você vai olhar para quem está do outro lado, você vai pensar na pessoa que está lá e você vai conversar com a pessoa que está lá do outro lado, com você que está aí do outro lado. Então, nosso trabalho aqui, nosso maior prazer é bater esse papo para conversar, para levar um pouco dessa experiência, mostrar que terapeutas comuns começam assim. Então, muitos dos medos meus foram ficando para trás. Por exemplo, eu hoje pego o negócio, quando eu trabalhei muito com empresa, startup, aí veio fail fast. O que é isso? R rápido. E o pessoal fala, mas cara, ninguém quer errar rápido. Não, ninguém quer errar. Mas se vai errar, que seja rápido. Porque quando você começa a construir uma casa, você errou o projeto, arruma o projeto, é desenho, é papel, você apaga e começa. Imagina se eu subir uma parede, um teto e tudo mais, aí você vê que errou e tem que quebrar e destruir tudo. Demora mais, gasta mais, o problema é maior. Então, fail fast, erre rápido, aprenda a lição, siga para o próximo passo. Então, se permitir errar, é o motivo da gente fazer o vídeo sem corte, sem maquiagem. Já teve dias que eu esqueci as lâmpadas apagadas. Já o último vídeo, não sei o que aconteceu lá, deu problema no vídeo, azar, cortei. Pela primeira vez um dos vídeos foi cortado, mas porque acabou. Aí nós conversamos aqui um tempão, batemos um papo, quando a gente foi olhar... Não, por isso que agora eu arrumei um outro jeito, aprendi. Agora tem ali, ó, tem um contador aqui em cima, ó, tá vendo aqui? Tem um contador ali, ó, dá pra gente saber quanto tempo a gente tá, se tá rodando, se tá gravando, se não tá. Aqui, ó, ele mostra esse formatinho aqui, mostra ali que tá gravando. Por quê? Porque eu aprendi na outra live, né? Então, live não, no último podcast. Se eu não tivesse errado, eu não teria aprendido. E quando você aprende, você melhora. Pô, fiz o... Filmora, tô com raiva de você. Você quer cobrar a alma, mas tem umas coisas legais também. Eu ainda tô namorando, vou ver se vale a pena. Eu vou procurar outros depois. Mas eu já comprei. Enfim, gostei, achei que era legal, queria, tirei a marca. Eu pago, justifico, porque quando é legal, tem um plano mensal bacaninha, tem um outro... Não tô ganhando nada ainda e tô falando mal ainda, tá? Então não compre ainda não, deixa eu testar mais um pouco. Vou testar esse daqui também. Se eu não gostar, eu vou falar, não vou usar mais, eu vou meter o pau. Mas se eu gostar também, Filmora, patrocina nós aí. Brincadeira. Aí você faz um vídeo falando bem. Aí eu faço outro pra mostrar, tá vendo? O antes e depois, faz sentido. Então, por que isso? É pra mostrar que a vida é real. Não tem uma segunda chance, né?
Então, a Bia chegou aqui, pô, toda tranquila. Pô, Flávio, se eu soubesse que a gente ia fazer isso, eu tinha me maquiado e Tinha feito e feito uma mega acontecido. produção aqui, uns cabelos, mas aí também entra aquela questão. Não era pra ter feito assim. Aí talvez, eu acho que aquela questão de você se produzir demais, você gera uma certa antipatia das pessoas. Porque não é a vida real. Eu acho que o legal de pensar assim é você ver aquilo que é real para você. Por exemplo, eu tenho conhecida, quase que eu falei quem era. Não É que eu sempre troco, né? Eu sempre mudo o sexo, eu mudo o nome, eu falo de um cliente, eu falo um caso, eu mudo a situação, porque a gente não pode falar de clientes. Então, quando é amigo, assim, para não falar, eu troco sexo, troco tudo. Eu falei, vai se maquiar para dormir homem, vai pegar mal pra caramba. Então, tem assim, uma amiga que tem a maquiagem de dormir. É uma maquiagem de dormir. Por exemplo, a Maquiagem gente de dormir, não fala isso pra uma esteticista, não. tem uma maquiagem que ela é própria para o sono, para Não descansar, para existe limpar, para isso. relaxar. Ela Se faz. venderem, Ela não faz. comprem, não é E verdade. é o que ela faz. Ela faz porque para dormir ela quer acordar bem e tal. Agora, eu também tenho uma questão legal. Eu tenho a minha questão de identidade muito olfativa. Então, por exemplo, quando eu vou gravar, vou trabalhar, vou fazer as coisas, eu passo perfume. Ah, eu também. Ninguém lá vai saber disso. Agora sabem. Por quê? Eu sei. E quando eu sei, muda meu humor. Eu ligo o modo trabalho, work, tô aqui, tá. Então, o perfume você é se diferente. prepara, né, pra sua rotina. Percebe? Eu acordo de manhã, eu faço meu exercício. Quando eu tô muito estressado, eu venho aqui, eu caio no chão e faço exercício, saio pingando, volto, tomo uma ducha, entro de novo aqui no consultório, que é aqui do lado, e aí eu vou trabalhar. Falo, legal. Tá aí, eu falei que ia passar, né, o imóvel, de repente, para esse processo de Portugal. Eu acho que eu vou deixar ele só para isso mesmo. Vou mudar para outro lugar e deixar aqui só para fazer isso, né? Para gravar. Para trabalhar, para gravar, o estúdio, o consultório, porque aqui é consultório, aqui é a parte da gravação, ali tem a parte da academia, então vai ficar só para isso mesmo. Tá aí, tive uma boa ideia. Bom, então sobre relacionamentos, olha que legal, você volta falando do relacionamento, do sex shop, mas tem que ter a ver a área de saúde, de cuidar, da beleza. Uma vez eu estava conversando com a Bia, e ela estava muito brava, eu não sei se você vai lembrar disso. A gente estava Ai, meu Deus, ele a vai gente estava contar aqui meus podres. no shopping, daqui do lado. Não, você estava muito brava com a questão de estética pela beleza, pela futilidade. Daí você falou, não, mas é um trabalho que eu faço, a pessoa chega falando dessa parte da estética, e aí eu cuido de todo um emocional. Lembra que a gente desenvolveu Sim. você estava criando um padrão ali, tinha um novo método que você estava trabalhando. Já tem o quê? 1 ano, 2, isso? Mas acho que deve ter uns 4 anos, 5 anos. Caramba! Então, e tinha essa revolta, né? Ela, pô, pessoal, estética, beleza, 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 beleza. Mas ela puxa isso daí para um lado da saúde. Então, veja, não é porque incomoda a gente uma coisa ou outra que a gente não pode cuidar, lidar com isso. Então, a parte da beleza que a gente está falando, se para você dormir maquiada, que agora a gente sabe que especialista é errado, não pode. Mas se dormir com a maquiagem para você faz sentido e você tá todo o tempo de maquiagem e tal, você vir aqui fazer sem maquiagem não é você. Mas se você não usa maquiagem todo dia, é a mesma coisa. Eu tô com olheiras, aí o que eu fiz? Vamos olhar para o outro lado, né? Dessa pessoa que dorme de maquiagem. Qual é a parte dela que ela não quer se aceitar? Concordo. E aí, quais são as características que ela quer mascarar? Porque se ela for lá na minha estética, eu vou olhar para essa parte, vou mostrar isso para ela. Qual que é essa parte que ela não quer ver? E aí, você quer tratar? Quero. A parte emocional é essa. Tô. Aí eu vou distribuir para as ferramentas que eu tenho para isso. Agora, a parte estética que a gente vai fazer em conjunto, aí nós temos equipamento tal, nós podemos fazer isso, sei lá, não sei o que é que incomoda ela, mas mancha, pode ser? Manchas na comunicação. Então, a gente vai trabalhar o que incomoda de fato. E não é só uma, hein? Eu conheço, depois isso daí é igual carro. Você vai comprar um carro, você vê o carro, você fala, quero aquele carro, e você vê o carro em todo lugar. Aí de repente você muda de modelo, você fala, não é bem isso, quero outro. Mas ela se maqueia mesmo quando ela tá sozinha?
ela se maquia só sozinha. É pra ela mesma. Ah, não, porque aí faria sentido se ela tivesse com alguém, aí dormiu lá com um boy, por exemplo. Tá lá com ele. Eu acho Aí eu feio, já não gente, sei. vai Eu em não casa. sei. Aí tá lá com ele, não quer acordar, né? Com o cara lá, né? Toda como que é? Descoordenada, né? Beleza, aí acorda toda maquiada. Só que não é ela, de fato. E aí a gente Será? entra nos relacionamentos, né? O que ela quer ocultar? Ai, gente, eu não tô me sentindo mal de falar da sua amiga. Não, pode falar, fala. Que nem a moção lá, liga, fala. Porque não é uma, o que eu tava falando era Várias. isso. Eu tenho pelo menos umas 3 pessoas. É igual o carro que eu tava dando exemplo. Quando você quer uma coisa, começa a ver em todo lugar. A hora que eu vi isso que dorme, eu achei estranho, mas eu comecei a ver que outras pessoas fazem. Uhum. Tem coisas mais estranhas, mas fala mais sobre isso, Não, pode falar. então, aí De nós repente tem alguém aqui se entramos, identificando, vamos lá, já nós vai ligar, entramos, já vai se conectar. nós entramos na parte dos relacionamentos, né? Qual que é essa parte sua que você quer ocultar ou de você, né? Então, não quero me mostrar para outras pessoas sem maquiagem. O que você quer esconder dessas pessoas? Porque essa pessoa é você. O maior erro do ser humano é ele não mostrar para outro quem ele é de verdade. Porque as pessoas, elas se apaixonam por nós, aí eu tô falando de relacionamento amoroso, mas eu também tô falando É de que nós somos amizades. apaixonantes mesmo. Tô falando de amizades. As paixões não necessariamente elas são casais, né? Interesses amorosos. As paixões, nós nos apaixonamos pelos nossos amigos, pela nossa família. Então, nós nos apaixonamos pelo que a pessoa mostra, né? Por quem ela é, por quem ela mostra. Mas, se a pessoa, ela sustenta um personagem ao longo do tempo, uma hora ela não vai conseguir sustentar. E aí, esse personagem cai, e aí que começam os conflitos nos relacionamentos, porque a pessoa, ela sempre se mostrou de uma forma, e aí, de repente, ela mudou. Um exemplo, tenho alguns amigos que amam dançar. E aí, começa a namorar, para de dançar. Por quê? Para fazer o gosto da outra pessoa. Ou então continua dançando, só que o parceiro não gosta que a pessoa dance, só que ele conheceu a pessoa dançando. Aí o que acontece? Por falta de confiança e insegurança dessa pessoa, ela quer restringir o brilho da outra pessoa, não deixando a outra pessoa fazer a atividade que ela gosta de fazer, vai dar ruim. Resultado. Né? Então, assim, ela já conhece a pessoa, ela se apaixona pelo que ela visualiza, ela gosta da pessoa que ela tá dançando, porque ela tá fazendo as atividades dela, que ela tá independente. Aí, depois ela quer podar, ela quer castrar essa personalidade por uma insegurança dessa pessoa, entende? Então, muitos problemas de relacionamento é justamente pela pessoa não se posicionar, não se colocar e não se mostrar da forma que ela é de fato. Então, essa questão da maquiagem é uma coisa que a pessoa precisa olhar, né? Porque que ela quer se esconde até pra ela mesma, né? E às vezes tá tão dentro dela que a sombra dela é tão grande que o que ela faz? Ela pode estar com essa persona há tanto tempo que ela já nem sabe mais como ela é. Sim. Né? E ela sustenta uma dor, porque no fundo é uma dor fazer isso. Eu tô aqui, né, me mostrando aqui no podcast, as pessoas estão vendo. Eu passei um corretivo antes de vir, né? Tenho uma certa maquiagem aqui. Mas é diferente quando você se maquia porque você quer passar uma coisa legal para outra pessoa do que você querer esconder alguma coisa que você não é. Então, se eu viesse aqui toda piruona, com cílios e não sei o quê, talvez eu não conectasse com as pessoas que eu preciso conectar de fato, né? Que são semelhantes a você. Exatamente. De repente, se você usa cílios e vem toda piruona, você vai conectar com as pessoas que são assim também. Também. Então, é uma das coisas que eu falo muito quando os meus Não existe certo e terapeutas errado, começam a trabalhar. Eu falo, cara, como que eu faço? Eu gravo como eu faço assim? Eu falo, faz do seu jeito, porque do jeito que você é, se você for sincero, as pessoas vão se conectar com você e o melhor, você não vai fazer tipo. E conectando com você, vai atrair pessoas semelhantes. Então você vai achar pessoas que gostam das mesmas coisas, que vão fazer coisas semelhantes e tal. E isso ajuda pra caramba a começar. Falando de vídeo, como foi, já que você falou também que tinha uma questão com o vídeo, qual foi o momento mais difícil, assim, que você teve mais vergonha, medo, receio, ou evitou gravar ou fazer alguma coisa? O começo, teve isso alguma vez? Nunca teve? Como é que é isso?
Ó, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita insegurança de colocar minha cara a tapa, de falar, como a gente tá conversando aqui. E aí eu parei para pensar a respeito, qual que é o meu medo, de fato? É o meu medo, questão do julgamento, é a questão de eu errar? Porque na minha cabeça tava muito, martelava muito o sentido assim, de que eu preciso saber mais para poder passar o conteúdo. E na verdade não é que a gente precisa passar mais. Às vezes uma coisa muito simples pra gente, o que é uma coisa muito simples, a outra pessoa não sabe. E já é um conteúdo suficiente para alguém. Só que o maior problema não é a questão do que você sabe, e sim da insegurança que você tem do que as outras pessoas vão pensar de você. Então, quando eu comecei a gravar, eu me preocupava muito com a imagem que eu ia passar, se eu ia falar as pontuações corretas, se eu ia falar as palavras de forma pausada, ou se eu, entende? Eu me preocupava muito com isso. E quando nós estamos conversando com outra pessoa, a gente não se preocupa muito com isso, né? O importante não é a forma como você fala, e sim a mensagem que você vai transmitir e que a pessoa entenda aquilo. Então, se eu for falar, por exemplo, com um público infantil, eu vou usar uma outra abordagem, não vai ser como a gente está falando aqui, a gente coloca alguns termos, algumas inflexões que não cabem a eles. Então, você adapta a sua linguagem para o público que você quer atingir, né? E no meu trabalho terapêutico, eu uso muito a abordagem sem tanto a parte religiosa. Apesar de que eu falei do eu sou aqui e tudo mais, não é uma abordagem que normalmente eu uso na minha clínica, porque lá eu lido com pessoas de diversas crenças e elas não são obrigadas a terem as mesmas crenças que eu. Elas são Uhum. livres para, independente do que elas pensarem, né? Mas nós atraímos muito do que é parecido, semelhante a nós. Então, eu tenho muitos clientes que pensam semelhante a mim. Hoje eu não tenho uma religião, eu sou espiritualista e eu me vejo dessa forma porque eu acho que uma religião específica ela vai me limitar no sentido de dogma. E eu não gosto de ter essa questão de ser doutrinada, enfim, de prestar contas com uma autoridade da Terra, entende? Não me vejo dessa forma. E muita gente se identifica comigo em relação a isso. E eu creio muito na questão de que tudo o que é bom, se você juntar, forma partes, pequenos pedaços de um quebra-cabeça. Então, hoje, quando eu vou fazer essa abordagem, até mesmo quando eu vou falar sobre isso, eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar e eu uso muito da parte científica, de uma certa forma, para explicar várias coisas que funcionam no nosso corpo, mas também, de uma certa forma, vai pela linha espiritual. Vou dar um exemplo para ficar claro. Não sei se eu tô fugindo muito do assunto, mas se eu tiver, você me orienta. Tudo é como tem que ser. Tudo que Deus faz é bom e É que perfeito. você tava falando da questão do gravar, né? Então, para mim, o gravar é isso. Eu tinha medo do julgamento, né? Então, hoje, tudo que eu vou falar, a abordagem que eu uso com as pessoas, a forma que eu vou falar, eu uso nessa linha. Eu acredito muito em energia e em frequência. Nós atraímos muitas pessoas que estão na mesma vibração que a gente, e não só as pessoas, quanto as coisas ao nosso redor. Então, tudo o que existe sobre a Terra é frequência. Então, essa mesa que nós estamos nos apoiando, ela tem uma frequência diferente da nossa, e aqui a minha frequência me diferencia de você, que diferencia das pessoas que estão nos assistindo, que diferencia de tudo que tem aqui. Tudo que existe na Terra é feito por átomos, que é feito por prótons, nêutrons, elétrons, que nada mais é, eu vou resumir, existe a última partícula de energia, que no fundo é energia. Então, tudo que existe sobre a Terra é energia. Se tudo que existe sobre a Terra é energia, nós temos frequências de vibração, certo? Que difere essas coisas todas. E todas as vezes que nós pensamos algo, e é isso que eu uso para explicar quando eu vou fazer a minha avaliação, todas as vezes que nós pensamos algo repetidas vezes, aquilo emite uma frequência que se conecta com órgãos do nosso corpo. Então, de repente, eu pensei algo, aí um órgão falou: "Poxa, esse pensamento está mais conectado comigo, vou pegar."
Só que se você fica ali, ó, pensando, 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 e ele vai se conectando várias vezes, e às vezes não de uma forma equilibrada, né, num mecanismo equilibrado de manutenção, que o nosso corpo sempre busca esse equilíbrio, ele vai desordenando as nossas células. E aí começam a vir os problemas de saúde, os nossos problemas estéticos. Por isso que eu falo que todas as doenças, elas começam na nossa mente. Porque nós pensamos, nosso pensamento, ele reverbera lá as frequências que vai para os órgãos, os neurônios começam a liberar químicas no nosso corpo, que também vão se associando aos nossos órgãos, né, que vão ou alimentando ou destruindo alguns deles. Então é isso. Então eu vejo dessa forma e abordo dessa forma. Não falo tanto na parte de misticismo, de Deus, de religião, justamente porque eu acho que as pessoas ainda têm muitos entraves e cada um tem a sua própria crença, né? Não sei porque a gente falou disso, mas alguém precisava ouvir. Pronto, estamos aí conectados. Muito bem, Bia, muito bem. Eu não falei ainda. Bom, falando do problema de relacionamento, pele, um monte de coisa, falamos de vários detalhes. Esses problemas todos, se as pessoas quiserem te achar, eu sei que você tem uma agenda cheia e logo também, como eu, você não divulga. A gente já falou sobre isso, tem que criar divulgação, tem que arrumar, mas a gente não... fica sempre naquele impasse. Faço, mas aí minha agenda tá cheia, o pessoal vem, eu não consigo Não dou atender, conta da demanda. cria uma insatisfação, um descontentamento, né? É como você fazer uma propaganda na internet, na TV, aí a pessoa quer ir lá, vai no supermercado comprar o produto e o produto não tem. Aí gera um descontentamento. Mas para as pessoas te acharem, novamente, você falou lá no começo, mas onde que as pessoas te acham? Bom, quem quiser me achar, acha pelo Instagram, tá? Eu tenho o @Beatriz S. Lessa, Beatriz com Z, S de sapo, Lessa, é meu sobrenome. Lá, não se empolguem que vocês não vão achar antes e depois, não sei o que. Eu não tô postando tanto a minha parte de estética, justamente porque eu acho que eu tenho um pouco de ranço. Eu acho que eu me peguei nessa visão aí. Porque a minha abordagem é mais terapêutica mesmo, né? Então, vocês vão achar algumas coisinhas nessa área, sim, mas tem muito da minha parte de dança. Eu exponho algumas coisas das minhas práticas, assim, do bloco, da dança, porque acho que juntando tudo faz parte do que eu sou. Boa! Então, se vocês quiserem descobrir um pouco mais, me segue lá. Eu falo, às vezes, um pouco lá nos stories, algumas abordagens terapêuticas, a gente bate um papo, a gente conversa, e isso é bem bacana, essa troca. Beatriz de Cara Limpa. E falando de cara limpa, dica para os meninos aí, para os homens, né? Quando a gente usa barba. Bom, deixar para você. Quer falar? Sobre a barba para os homens? Então, tenho muitos pacientes que usam barba, né? Na verdade, a barba tá meio que na moda, tá no hype, né? Como o pessoal fala. Tá no hype, mas semelhante atrai semelhante. Aquela questão da defesa, né? Do que eu tô me escondendo. Sim, mas é que a geração de agora tá meio complicada, né? A barba, pela linguagem do corpo, psicossomática, ela representa que você quer esconder algo, assim como a maquiagem é para mulher, né? Então, o homem que usa a barba fechada, ele tá querendo esconder o caráter dele, aquilo que tem algo que ele não quer passar para as pessoas, que ele não quer mostrar, não quer se mostrar. Então, mulheres, quando vocês forem escolher um homem, repara se ele tem barba, porque ele deve estar de luto de alguma coisa na vida dele. Isso, e às vezes é um período traumático da sua vida, de repente você estava ali todo tranquilo, livre, leve, solto, e você começa a precisar se expor, ir para o mundo, trabalhar, você já não está mais livre, terminou a escola, tem que trabalhar, e aí vai lá e se fecha, né? Por que eu me fecho? Fecha, tanto faz. Porque a barba não é só para o homem a sensação, né? É exatamente essa, eu estou me escondendo. Mas para o homem é um escudo. Quando eu ponho um escudo aqui, eu me tampo, ninguém vai ver o que eu sofro, a perda que eu tive, às vezes um ente querido, uma decepção amorosa,
uma perda de trabalho, uma coisa assim. Os homens vão lá fazer limpeza de pele e me perguntam se Cria eu bloqueio. tiro a barba para fazer limpeza de pele. Eu falo assim, você usa a sua barba no dia a dia? Normalmente você é o que você usa? Ah, sim. Eu falei, então por que você vai tirar? Qual que é o motivo? Daí às vezes a pessoa tira, e algum motivo tem. Tá começando a querer ir para o mundo, Exato. se mostrar, tá querendo ficar de cara limpa, ir pra vida. Mas se não, é como a pessoa é, entende? Não faz sentido eu falar assim pra pessoa, tira a barba só pra fazer a limpeza de pele, porque a pessoa sempre está com a barba. Então vai crescer de novo, vai ficar ali. Então, não é esse o motivo real da barba, né? O motivo real é o luto, é a questão da pessoa querer esconder algo. Tá vendo? Então sobrancelhas são braços, Sobrancelhas são braços, forças de representam a trabalho, carreira. carreira, Força o de que trabalho. mais? Você pode falar Gente, pra gente? acredita que cada lugarzinho da sobrancelha ela me diz de uma determinada característica do trabalho da pessoa. Eu consigo falar se a pessoa ela se comunica bem no trabalho, se ela desempenha bem a função, se ela aceita a ordem, se ela é mais demorada, se ela é na questão de fazer, né, age para fazer o trabalho ou não, se ela é paciente, se ela não é, se ela tem as ideias coordenadas ou se ela é meio tipo, vou fazendo e vou ver o que dá pra saber tudo isso. Manchinhas na pele. Manchinhas na pele. Em geral, né? Modo geral, assim, pele, mancha. A pele, ela representa a nossa comunicação. Então, pensa assim, ela na verdade era, tá? Era o maior órgão do nosso corpo, porque agora são as fáscias. Tem uma nova descoberta aí. Então, colocando como as fáscias sendo o maior órgão do nosso corpo. Não sei se isso tá em artigo, tá, gente? Mas é o que eu vi em um congresso recentemente. Mas a pele, até então, é o maior órgão do nosso corpo. E é a primeira coisa que nós olhamos numa pessoa, né? Não tem como você olhar os órgãos, né? Eu vou olhar os órgãos, eu vou olhar interno da Peraí, pessoa. deixa eu ver seu rim, seu baço. Mostre-me seu coração por dentro. Exato. Nossa, a pessoa tão linda por dentro vira do avesso, né? É bem essa brincadeira. Então, a Grupo de primeira família, coisa... né? Manda mensagem. Bom dia, suas pessoas lindas por dentro. Coisa de grupo de família. Aí você olha, a primeira coisa que você olha é a pele, né? É a coisa que mais comunica com você. Então, nós usamos esse órgão como forma de falar que é a expressão e a comunicação de alguém. Então, quando nós temos manchas no corpo, de uma forma geral, existem manchas na comunicação da pessoa. O rosto é algo que já está na cara, né? Então, literalmente, está na cara. É algo que é uma mancha na comunicação que é visível, né? É algo que as pessoas batem o olho e já enxergam. E cada ponto do rosto me diz uma característica da onde a pessoa está com a mancha na comunicação. Então, a testa me diz uma coisa, a região dos olhos me diz outra coisa, a região do queixo me diz outra coisa. E aí, quando eu identifico isso, né, normalmente mulheres têm muita questão de melasma nessa região, né? Manchas na comunicação pelo lado emocional, são as pessoas mais próximas que essa pessoa tem dificuldade de lidar com as emoções e de expor aquilo. E você vai conversar com a pessoa, não, imagina, eu falo. Aí você vai ver, a pessoa é totalmente travada e ela, assim, a forma como ela fala é uma comunicação extremamente violenta e às vezes ela quer que o outro subentenda o que ela quer, entende? Então, é uma comunicação não clara. E aí, essas manchas começam a aparecer. Óbvio que entre os fatores estéticos, que aí a gente vai falar de inflamação, uma pele inflamada, que não vai beber água, mas entendam que todas essas questões inflamatórias, né? Inflamação é o quê? É raiva reprimida. Então, tipo, são questões emocionais que eu preciso trabalhar. Tudo envolve o quê? A parte emocional. Então, gira e a gente cai no mesmo ponto. Então, para eu tratar essa pele, eu preciso ir na causa, que é a parte emocional. Muito bem, muito bem. É isso aí. Estamos Agora eu acho que o Flávio entendeu o que eu faço. E você, entendeu? Bom, @Beatriz S. Lessa. Eu vou deixar aqui nos comentários, se eu não conseguir colocar na tela, de novo, por causa desse cara chamado Filmora. Fica aí meu rancor, tá vendo?
O marketing, gente, ele fala que quando você gosta de uma coisa, você conta para 1, 2, 3, 4 pessoas. 11 no máximo, com uma pessoa que amou muito uma coisa. Agora, quando você odeia uma coisa, você vai contar para 25 pessoas. E a cada 25 pessoas que não gostam do seu trabalho, só uma vem reclamar. Então, se alguém reclamar, dá parabéns, agradece, traz o celular, dá um abraço, fala, obrigado, o que você acha que eu posso fazer de melhor? Porque pode acreditar que tem um monte de gente reclamando e não vai falar nada. Posso falar uma coisa? Sempre. Muito O que importante. você quiser. Nesse mesmo arroba aí, Beatriz S. Lessa, se vocês quiserem, para quem se interessou por essa parte terapêutica, pela minha abordagem terapêutica, quiser saber mais, porque eu dou cursos, tá? A respeito dessa parte, da massagem, eu ensino essas técnicas que eu desenvolvi ao longo da vida e tal. Eu cortei o caminho, tá? Para vocês. Então, vai ser fazer esses 500 cursos que eu fiz aí de várias coisas. Vocês vão lá, mandam um direct para mim e falam assim: Bia, me coloca na fila de espera da próxima turma. Aí eu já entro em contato com vocês e já coloco pra. Mas tem que falar que veio do negócio de terapia? Fala que veio do Flávio. Negócio de terapias, desse podcast. Sim. Aí vai ganhar. Ai, meu Deus do céu. O que vai ganhar? Eu vou dar 20% de desconto no curso. Eu gosto disso. Então você leu agora aqui, ouviu, assistiu. Não importa se tá Mas vendo ainda o braille. não tô com turmas abertas porque eu já esgotei todas as vagas. Aí tem que ser no próximo. E a gente não sabe em que momento, você tá assistindo hoje, daqui 10 anos, 20 anos, você vai mandar a mensagem. E aí esperamos estar aqui ou ter alguma, no mínimo, a inteligência artificial que responda o nosso caso. Falando assim, então, eles já morreram, faz 200 anos. Aproveita enquanto eu tô no Brasil, mas porque também pode ser que logo menos... Você falou do Brasil e me lembrou uma coisa muito legal. Na verdade, quando você estava falando dos trabalhos e tudo mais, de cursos, aí eu até anotei aqui, ó. Tem uma cliente minha, lá de Portugal, que ela estava me falando que tem uma mulher, que ela é uma influencer. Se você é de Portugal também, tá vendo aí, talvez você saiba quem é, posta aqui nos comentários quem é, que eu esqueci de cabeça, agora não vou lembrar. Tem uma influencer que parece que ela é muito famosa, ela mexe com beleza e coisas assim. O que ela faz? Ela faz cursos e coisas assim, mas em locais de cosmético. Então, ela vai lá no salão, numa loja, no negócio, ela faz um pequeno evento ali, dá as palestras, os cursos dela, aberto, assim. E eu achei muito legal. Se tem custo, eu não sei como é que é isso especificamente, eu não vou lembrar. Mas eu lembrei que ela falou dessa ideia. Então, eu não lembro o que você estava falando aqui, que eu até anotei aqui para falar sobre isso com você. Cursos em lojas de cosméticos lá em Portugal. Eu vou descobrir quem que é. Vou descobrir mesmo. E o pessoal vai postar aqui, eu vou acabar descobrindo quem é, você também. Mas é muito legal isso. Bia, para o pessoal que está aqui ainda na dúvida, começo, não começo, faço, não faço, e eles talvez estão passando pelas mesmas coisas que a gente já passou. Imagina a Bia, quando ela estava lá atrás, naquele faço ou não faço, e aí, falo com o tio, não falo, faço isso, ô tio, eu vou ver, não tenho certeza. Para aquela Bia lá atrás, insegura, com dúvida, não sei. O que a Bia de hoje poderia falar para aquela Bia? Olha, acho que mais do que tudo, em relação ao que eu poderia ter feito, siga a sua intuição, em relação ao que você gosta, não trabalhe com algo que você não gosta, porque, infelizmente, na Matrix que estamos, né, passamos, assim, cerca de 12 horas por dia trabalhando em algo para ganhar dinheiro. Se você quer iniciar na terapia porque você acha que você vai ganhar horrores, pode ser que sim, mas, na verdade... Goste de ser terapeuta, goste de escutar outra pessoa, goste de ser um canal de cura, goste de ajudar outras pessoas. Eu acho que isso é o fundamental para quem quer se tornar um terapeuta. E na época, era uma coisa que eu pesei muito, né, quando eu entrei nessa área, que é de gostar de trabalhar com pessoas, de gostar de escutar pessoas. E até eu tava me lembrando aqui, no começo da nossa conversa, me veio um flash, assim, de falas que eu falava quando eu era muito pequena, assim, sei lá, uns 6 anos,
que eu falava, você acha que eu vou ser psicóloga? E hoje, não que eu seja psicóloga, apesar de ser terapeuta, mas de uma certa forma, eu penso aqui, né? Eu queria ser atriz, daí ser atriz me faz desempenhar e ser vários papéis, né? Conseguir desempenhar vários papéis, porque nós temos vários papéis dentro da sociedade. Então, que nem estava falando no começo, as pessoas olham para o terapeuta acham que eles não têm a vida própria, que eles são os deuses do Olimpo, que eles não erram, que eles Estão não... no pedestal. Exatamente. E nós temos a nossa própria vida, nós temos as coisas acontecendo e as nossas tragédias e comédias e os nossos romances que nós temos que lidar. E uma das grandes decepções da minha vida, aliás, uma não, assim, várias decepções, foi sempre que eu coloquei alguém no pedestal. Então, questão religiosa, por exemplo, toda vez que eu idolatrei alguém ou uma religião, não sei o quê, eu sempre me decepcionei porque as pessoas, infelizmente, elas estão na terceira dimensão igual a gente, né? Por mais que elas sejam evoluídas, que elas, como que eu posso falar? Que elas estejam desempenhando um papel de destaque e para levar o rebanho, elas também erram, Sim. igual a gente, né? Então nós temos mania de colocar as pessoas num pedestal e falar assim, deixa, elas estão lá e quando elas fazem alguma coisa de errado, a gente vai lá, aponta o dedo e fala assim, você fez exatamente errado, mas ela também tá aprendendo tanto quanto a gente. E aí, voltando, o que eu falaria pra Bia? Siga o seu coração no que você sente que você deve fazer, que no meu caso é cuidar de pessoas, ajudar as pessoas. E o maior propósito da gente estar aqui é experienciar o máximo de coisas possível, né? Se por um acaso, um dia, eu falar assim, não quero mais ser terapeuta, eu tenho a capacidade de me reinventar amanhã e virar outra coisa. Muito bem. E você aí? Já pensou em se reinventar hoje? Inclusive para ser terapeuta, né? Saindo aí de um banco, por exemplo, eu tô trabalhando no banco, quero ser terapeuta. Como que eu começo? Só começo. É isso aí. Bia, foi um prazer e uma honra ter você aqui. O prazer é meu. Adorei. Acredito que o pessoal lá em casa também gostou. Vou reforçar aqui o @Beatriz S. Lessa para entrar em contato com você. A Bia tá cheia de projetos, tem outros negócios também que ela acabou não falando e também não vamos adiantar porque Calma. tem coisas que uma das leis lá da Cris, as leis universais que ela sempre nos apresenta, é a lei do silêncio, exatamente. Então, deixo para todos vocês aí um grande abraço e até a próxima. Beijo.